Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e o versículo 1. Amém? Diz assim a palavra de Deus: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma prisão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Oh, glória! Amém? Levante as tuas mãos, levante, diga assim: ó meu Deus, eu creio que através da oração, o Senhor já está destruindo todas as fortalezas do inimigo contra a minha vida. Amém? Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre, para Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, nós vemos aqui que através desta palavra, Pedro, ele estava com os pés e as mãos amarradas, preso e vigiado por 4 escoltas, de cada soldado, cada uma, como diz no versículo de número 4. Ou seja,
16 soldados. Não havia nada que pudesse fazer. Tudo já estava preparado contra Pedro. E Herodes agora o prendeu, pensando em apresentá-lo ao povo para condená-lo e fazer como aconteceu com Jesus, também com Estevão e por último com Tiago, como diz lá no versículo de número 1 ao 2. Talvez nós vemos aqui que Pedro, ele estivesse se preparando ali para o fim, se preparando ali para a morte. A multidão aguardava ansiosa, ajuntando ali pedras para atacar o apóstolo. Mas embora eles fossem os planos de Herodes e também do povo, também era o medo de Pedro naquele momento, mas não era o plano de Deus, porque Deus, ele tem o seu plano. O homem pode traçar os teus caminhos, mas a última palavra, ela vem de Deus sobre as nossas vidas. E assim como aconteceu com Pedro, quando achamos que está tudo perdido, quando achamos que nós não vamos mais encontrar uma saída para os nossos problemas, Deus, ele entra com a sua ação poderosa e nos livrando ou nos livra de todo mal. Quando nós pensamos que não tem solução, Deus, ele entra com a provisão, porque ele é Deus das causas impossíveis, e operando ele, ninguém irá impedir o agir do Senhor. Quando não podemos fazer nada, Deus pode fazer tudo por nós, porque ele é o Deus do impossível. Aleluia. Talvez tem pessoas aqui que está conosco nesta manhã, ou talvez até mesmo aqueles que estão nos acompanhando pela página. Talvez você já tentou de tudo, já tentou de várias formas, de várias maneiras, mas até agora não alcançou o objetivo, não alcançou a solução para o seu problema. E nós vamos, através da palavra de Deus nesta manhã, nós vamos refletir aqui em cada versículo que nós lemos nesta manhã, e nós vamos aprender o que nós devemos fazer quando nós se deparamos com, aleluia, com as portas fechadas, quando nós se deparamos, aleluia, com a situação que não tem condições, não tem mais jeito para nós. Primeira coisa que eu aprendo com esta palavra: Deus está te guardando. Aleluia. Se você olhar no versículo 5, na parte A, diz: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Aleluia. A primeira coisa que precisamos saber nestas horas é o que? É confiar que Deus está nos guardando. Confiar que Deus está guardando a nossa vida. A igreja e o próprio Pedro achavam que ele estava sendo preso pela maldade de Herodes daquela época. Este achava que estava fazendo a sua vontade. Os soldados pensavam que ninguém os venceria naquele momento. A multidão esperava pelo amanhecer ali para condenar Pedro diante daquela situação. Mas foi justamente por isso que Deus então achou melhor guardar Pedro em segurança. Mas eu não estou entendendo, pastor. Para isso Deus, ele usou o que? Deus, ele usou a guarda herodiana, mas preparada. Se Pedro não estivesse bem protegido naquele momento, ele poderia ser morto pela fúria da multidão, pela fúria do povo naquele momento. Aleluia. E eu falo para você nesta manhã, preste bem atenção, porque o texto não diz que Pedro estava preso. Não, o texto não diz.
Muitos pregam que Pedro estava preso, mas não, o texto não diz que Pedro estava preso, mas sim que estava guardado no cárcere. Oh, aleluia! Há uma diferença muito grande de ser preso, de ser guardado. Aleluia, aqui a palavra de Deus está dizendo, Pedro ele estava guardado no cárcere. Sabe o que isso significa? Isso, meus irmãos, prova que Deus ele usa quem ele quer para nos abençoar. Deus ele usa quem ele quer para abençoar a nossa vida. Porque quando pensamos que tudo está dando errado, Deus pode consertar tudo. Sabe por quê? Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Quando nós pensamos que não está dando nada certo, nós pensamos que não está dando nada certo na nossa vida, mas nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar no Senhor. Se você é um servo de Deus, é obediente à palavra do Senhor, mesmo que as coisas não estão dando certo na tua vida, mas você pode confiar. Porque como diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui nesta manhã? Quem ama a Deus? Parece que tudo está dando errado, quem sabe na sua vida, aleluia, mas eu falo para você nesta manhã, confie que Deus está guardando você, confie no Senhor, porque Ele está guardando você nesta manhã, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto que eu quero aqui destacar nesta manhã, ore incessantemente, não deixe de orar, não deixe de clamar, mas ore, porque se você olhar no versículo 5 do capítulo 12 do Atos dos Apóstolos, a parte B diz, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oh, aleluia, glória a Deus. Vocês prestaram atenção como é importante a intercessão, como é importante a oração, de nós estarmos orando, estarmos clamando a Deus. O diferencial deste texto é, aleluia, mas que abre espaço para algo que faz diferença em nossas vidas, que abre, aleluia, algo que abre espaço para fazer a diferença na nossa vida. Mas o que é, pastor? É a oração. É a oração, aleluia, não uma oração qualquer, não é uma oração qualquer, não, meus irmãos, aleluia, mas uma oração incessante, ou seja, orar sem cessar, porque aquela igreja, ela orava ao Senhor com fervor pela vida do apóstolo Pedro, contudo não oravam querendo que Deus fizesse a vontade deles, estavam preparados para aceitar a vontade de Deus. Isso é o que? Isso é confiança plena em Deus, é confiança plena no Senhor. Sabe por quê? Porque muitas pessoas passam por situações difíceis e não estão dispostas a orar, não estão dispostas a clamar ao Senhor, aleluia, querem que o pastor ore, que as irmãs de oração intercedam, ou até mesmo vão ao culto ou campanha esperando que Deus haja imediatamente. Não é assim. Deus não tem que fazer as coisas do jeito e na hora que nós queremos, mas nós temos que entender que nós devemos orar sem cessar, porque no tempo, na hora dele, Deus vai operar o grande milagre na sua vida. Nós temos que compreender, é logicamente que nós temos sim que pedir, igual a igreja estava intercedendo por Pedro, porque o dever nosso é de nós orarmos por todos, aleluia, orando um pelos outros, mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte de orar. Temos que continuar orando,
E não é do jeito que nós queremos, não é da hora que nós queremos, não é no momento imediato que nós estamos querendo, mas sim, meus irmãos, é no tempo de Deus, porque Deus, Ele opera do jeito, da hora que Ele quer operar sobre a nossa vida, e no momento certo que Ele acha de agir sobre as nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. Você está disposto a pagar o preço da oração? Você está disposto? Ore incessantemente a Deus, porque Ele fará um grande milagre na sua vida. Ele vai fazer um grande milagre na sua vida, na sua causa, no seu trabalho, na vida da sua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, ou seja, em todas as áreas. Deus vai fazer um milagre. E eu digo mais para você, através da tua oração, Deus já está fazendo um milagre na sua vida nesta manhã. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas nós temos que orar, nós temos que clamar, buscar a presença do Senhor. Terceiro ponto, descanse no Senhor. Descansa nele, confia nele. Se você está orando, confie no Senhor, deixa Ele agir na tua vida, porque Ele já está agindo. Versículo de número 6 diz: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Imagine só, meus irmãos, possivelmente esta seria ali a última noite da vida de Pedro, e ele estava desconfortavelmente acorrentado, nas mãos e os pés entre 2 soldados. Não havia maneira nem de virar para um lado ou para o outro, mas mesmo assim Pedro dormia tranquilamente. Oh, glória! Mais tarde Pedro então lhe escreveria para a igreja não se preocupar com as perseguições, mas descansar em Deus, descansar no Senhor. Lá em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, ele diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia. Ou seja, lance a sua ansiedade em Deus. Lance a sua ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, aleluia. Se confiarmos em Deus, meus irmãos, nós podemos descansar nele. Se você confia no Senhor, descanse nele. Não se turbe o teu coração, aleluia, mas lance a tua ansiedade nele, descanse nele, porque não adianta se apavorar e ficar preocupado, muitas vezes reclamando, murmurando. Não adianta nada você se apavorar, aleluia, ficar preocupado, aleluia, não adianta. Pode dormir tranquilo, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos, capítulo 127, o versículo de número 2: inútil vós será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Se você tem descansado em Deus, o seu desespero, meus irmãos, ela vai passar, porque o próprio Senhor Jesus, Ele vai arrancar do seu coração esta angústia. Aprenda a confiar no Senhor o tempo todo. Descansa o teu coração no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de tudo. É Ele que controla a nossa vida. É Ele que controla, meus irmãos. Então não se preocupe, descansa o teu coração em Deus. Confia no Senhor, porque Deus enviará o seu anjo. Deus enviará o seu anjo com a resposta de bênção e de vitória para a sua vida. Versículo 7, a parte A diz assim, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui agora nós começamos aqui a ver a ação de Deus ao enviar o seu anjo.
E primeiro você deve confiar que sua vida está guardada pelo Senhor. Depois deve orar incessantemente e então descansar no Senhor, sabendo que a sua vida está, aleluia, nas mãos de Deus. Que a sua vida está nas mãos do Senhor, porque a Bíblia diz que os anjos são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. São ministros de Deus, enviados pelo Senhor, aleluia. E ele diz também lá no livro de Salmos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ei, o diabo está furioso contra a tua vida, sim, mas Deus não vai permitir que ele vai tocar. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor está acampado ao teu redor para guardar a tua vida. Ora masturibicama labaia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você é um servo de Deus, crê que vai herdar a salvação, aleluia, e teme ao Senhor, tenha certeza que os anjos de Deus estão junto, aleluia, de ti. Tenha certeza que os anjos do Senhor estão contigo para te proteger, para te guardar. Se você é servo fiel, descanse o teu coração, porque existem coisas que só conseguimos com a batalha espiritual, e por isso Deus envia seus anjos para lutar ao nosso favor nas regiões celestiais, como diz no livro de Efésios capítulo 6 versículo 12. Ei, aqui neste momento está sendo uma batalha travada. Pelos olhos carnais você não pode contemplar, mas pelos olhos da fé você vai contemplar uma guerra que está sendo travada aqui nesta manhã. Sabe por quê? Porque é uma batalha espiritual. Os anjos do Senhor estão aí, ó, está aí contigo, está à tua volta, está conosco, está guerreando por nós aqui nesta manhã. Oh, aleluias! Quando você pensa que está só, que você está sozinho, Deus envia anjos para te proteger. Deus envia anjos para te livrar, que são ministradores de Deus para nossas vidas. Quem está entendendo diz glória a Deus. Quem está entendendo diz aleluia. Deus te dará uma luz, Deus te mostrará uma luz. Quem crê diz glória a Deus. Versículo 7, a parte B diz assim, ó: e uma luz iluminou a prisão. Oh glória! Estava tudo escuro na prisão, quando uma luz muito forte então brilhou naquele lugar, incomodando os olhos de Pedro. Aleluia! Há momentos em que não vemos uma alternativa, aleluia, para seguir adiante, para agir, aleluia. Não há uma luz nem no fim do túnel, mas Jesus, o nosso Senhor, ele disse assim lá no livro de João, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida, diz a palavra do Senhor. Oh aleluia! Ou seja, sempre que precisamos, Jesus, ele envia uma luz para nos clarear as esperanças, porque ele é o Deus da esperança, é Jesus Cristo de Nazaré. Não podemos esquecer que a palavra de Deus, que a palavra do Senhor, ela é a luz que precisa ser mantida acesa na nossa vida, é a palavra do Senhor. Talvez, quem sabe, você está com esta luz apagando na sua vida, mas eu convido você para manter esta luz acesa, que é a palavra de Deus. E como pastor, que eu vou manter esta luz acesa, que é a palavra de Deus, meditando nela de dia e noite, para que você venha a ser bem sucedido. Aleluia! Peça a Jesus que ilumine o seu caminho, mas leia a Bíblia, medite na palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Quem está entendendo diz glória a Deus. Quem está entendendo diz aleluia. Glória a Deus. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor. Sinta o toque de Deus na sua vida nesta manhã. Sinta tocado pelo Espírito Santo.
No versículo 7 diz assim, ó: tocando ele o lado de Pedro. Talvez Pedro pensasse que era, quem sabe, ali um sonho, e por isso o anjo tocou-o para acordá-lo e dar ânimo para ele naquele momento. E o toque de Deus, ele restaura as nossas vidas. Aleluia. E por isso que Deus está tocando na tua vida neste momento, por isso que Deus está tocando aí em você, porque Ele está restaurando a tua vida nesta manhã, Ele está restaurando a tua saúde nesta manhã. Então receba aí o toque de Deus sobre a tua vida, receba aí o toque de Jesus sobre a tua vida nesta manhã. Oh glória! Em ocasiões em que já estamos anestesiados de tanto levar pancada, aleluia, Deus com o seu toque suave, Ele nos fortalece, com o teu toque de amor Ele nos fortalece, aleluia. Meus irmãos, existem problemas que queremos resolver com as próprias mãos e nós não conseguimos, não é assim? Nós queremos resolver, mas nós não conseguimos. Mas Deus, com um toque apenas, Ele coloca tudo no seu devido lugar. E hoje Ele está tocando na tua vida, Ele está colocando tudo no devido lugar aqui nesta manhã. Só quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o Deus do impossível. Aleluias. E Deus, meus irmãos, Deus, Ele toca sobre a nossa vida de diversas maneiras. No caso de Pedro aqui, ele usou um anjo, mas pode usar uma pessoa ou qualquer outra forma para te tocar, desde que você esteja sensível a isso. Aleluia. Você já sentiu tocado pelo Senhor aqui nesta manhã? Se você não sentiu ainda, começa a sentir aí, ó. Peça ao Senhor para te tocar na tua vida nesta manhã. Peça para Ele, porque Ele vai te tocar hoje. Ele vai colocar tudo no lugar. Ele vai restaurar a tua vida nesta manhã. Oh, Orianda Labaias. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. E o Senhor diz assim, ó: desperta e levanta. Versículo 7 ainda diz: o despertou dizendo: levanta-te depressa, levanta-te depressa. Ou seja, nós vemos aqui que Pedro já tinha acordado com a luz e o toque do anjo, mas permanecia inerte, sem fazer nada. E por um momento ficou ali deslumbrado com a maravilhosa visita angelical e se satisfez em ficar ali só contemplando, aleluia, o anjo do Senhor. E o anjo agora o despertou, ordenou que ele se levantasse, pois não era hora de ficar parado, não era hora de ele ficar ali sentado, aleluia, mas chegou agora o momento de agir. E o Senhor está dizendo para vidas aqui nesta manhã: chegou o momento de você agir, chegou o momento de você se levantar. Muitos crentes querem ficar só na contemplação, olhando o que Deus vai fazer, mas chega uma hora em que é preciso agir, é preciso levantar. Vamos fazer, aleluia, meus irmãos, uma oração, vamos meditar na palavra, orar mais ação, ou seja, oração é igual a orar e depois agir com fé. Agir com fé e confiança no Senhor, aleluia. Várias vezes Jesus, após curar uma pessoa, ele dizia assim, ó: toma o teu leito e anda. Não era assim que Jesus falava? Toma o teu leito e anda, aleluia, para mostrar que quando somos abençoados, nós precisamos começar a trabalhar e fazer alguma coisa para agradar ao Senhor. Aleluia, não é só receber a bênção e ficar de braços cruzados, não. Temos que receber a bênção e começar a fazer mais para Deus, para que o nome do Senhor, Ele venha a ser glorificado nas nossas vidas. Oh, aleluia. Não adianta querer que Deus faça tudo, você precisa fazer a sua parte para vencer. Se não conseguir, pede, aleluia, a ação sobrenatural de Deus. Mas tem coisas que nós temos que agir,
Tem coisas que cabe a nós a fazer, mas aquilo que nós não conseguimos, com certeza Deus já está fazendo por você nesta manhã. Aquilo que você é ilimitado, Deus já está fazendo por você nesta manhã. Só quem crê, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. E Deus está dizendo: levanta-te, chega de ficar só olhando. Deus quer te abençoar nesta manhã. Levante, aleluia, seja liberto, seja livre. Diz assim, ó, então as cadeias caíram das mãos, diz a palavra. Até então Pedro ainda estava algemado, porém ao se levantar como uma atitude de fé, as algemas caíram e as suas mãos foi liberta naquele momento. Ei, Deus está destruindo fortalezas do inimigo contra a tua vida aqui nesta manhã. Deus está libertando cativos aqui nesta manhã. Há pessoas que não são libertas porque não estão dispostas a fazer o mínimo por sua própria libertação. E Deus está dizendo: levanta-te. É preciso crer para receber a libertação. Crer, meus irmãos, é o verbo do que? De designar ação. Então significa o que? Uma ação movida pela fé. Além de aceitar Jesus, meus irmãos, é preciso iniciar o processo da conversão. É preciso nós orarmos, é preciso nós jejuarmos, para que Deus venha destruir todas as fortalezas do inimigo. Ei, Jesus quer libertar a sua vida aqui nesta manhã. Jesus quer libertar a sua vida de tudo que impede você vencer. Ele está jogando por terra aqui nesta manhã, e a partir de hoje você vai vencer em nome de Jesus. Oh, glória, aleluias. Prepare-se para o melhor de Deus para a sua vida. Prepare-se. Versículo 8 diz: disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa. Antes de sair da prisão, o anjo mandou Pedro se aprontar. Não saia de qualquer maneira sem estar preparado. Assim como Pedro, após ser liberto, o crente ele tem que se preparar para servir a Deus, porque nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira, não, meus irmãos, porque o inimigo volta com mais 7 espíritos para piorar a situação. Quem sabia disto? Aleluia. Então nós temos que estar preparados, porque Deus ele já proveu uma armadura espiritual para mim. Deus já proveu uma armadura espiritual para você, que diz lá em Efésios capítulo 6 versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E Deus está te revestindo aqui nesta manhã. Recebe esta armadura de Deus sobre a tua vida. Prepare-se espiritualmente para vencer, porque o melhor de Deus está chegando aí na tua vida. O melhor de Deus está chegando para você nesta manhã. Quem crê no melhor de Deus, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Para nós concluirmos, siga em frente pela fé, não pare. No versículo 8 e 9 diz: segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Deixe Deus te conduzir a tudo na tua vida. Deixa Deus conduzir a tua vida para tudo dar certo a partir de hoje. Entrega totalmente a tua vida, porque Deus ele vai abrir as portas para você nesta manhã. As portas que estão fechadas na tua vida, Deus vai abrir, ou seja, em todas as áreas. Versículo 10 diz assim, ó: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Ou seja, Deus está abrindo uma porta para você aqui nesta manhã. Deus quer abrir as portas. Deixe Deus agir na tua vida. Lá no versículo 11
diz assim, ó: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Ei, Deus está enviando o anjo para te livrar, para guardar a tua vida. Deus está enviando nesta manhã. Só quem crê, levante as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor. Oh, aleluia! Quando você não pode fazer nada, apenas ore. Apenas ore, então você vai poder tudo, porque como diz lá em Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Pode glorificar, pode exaltar o nome do Senhor.